Gente, no Fala Bia de hoje nós teremos um lindo e maravilhoso convidado. Matheus Miranda. Então, gente, ele era meu professor de inglês e ele tem um quadro muito legal que eu nunca assisti, mas um dia eu tenho certeza que eu vou, na próxima sexta, que vai ter, que é Fofocando com o Matheus, gente. Então, se vocês precisam de um empurrãozinho, um conselho, é só mandar lá no Instagram dele, que ele vai te responder. Então, vamos começar? Vamos começar. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Bia, pelo convite. E é isso, gente. Acompanhem aí o nosso podcast. Estou muito feliz de estar aqui. E, detalhe, faz muito tempo que eu não vejo a Bia, desde 2020, 2021. Então, é o nosso reencontro aqui. Fui professor dela. Estou muito feliz de estar aqui. Foi muito legal, porque a gente só se via por câmera, assim. A gente nunca se viu assim nunca se encontrou, né? Porque tava tendo aula online, daí não deu. A gente teve aula online. Então, hoje é o nosso reencontro desde aquela época. Então, eu tô muito feliz, né? Matar a saudade, então... Sim. Então, vamos começar. Quem é Matheus Miranda? Então, Matheus Miranda é um cara muito alegre, muito esforçado, sempre muito dedicado ao trabalho, sempre busca aprender, conhecer pessoas novas, lugares novos e sempre disposto a enfrentar novos desafios também. Entendi. Como que você escolheu ser professor e dar aula de inglês? Então, desde criança, eu sempre gostei muito de ensinar. Eu lembro que essa é uma história que eu sempre gosto de contar quando falo sobre a minha profissão. Quando eu era criança, eu ensinava o meu avô, que ele tinha uma deficiência na perna, e ele ficava sentado assim na poltrona. E aí eu ia assim na beirada, né, da poltrona e ficava dando aula para ele. Aí eu pegava lá, fazia chamada, né? Então o nome dele era Valdemar. Aí eu falava, Valdemar, aí ele, presente. Daí eu ficava em cima dele, ensinando lá matemática. Nem era bom em matemática, mas tentava ensinar matemática. Português, né? Os conteúdos básicos ali. Tudo que vocês aprendiam na escola, você ensinava isso, pegava o meu caderninho lá da escola e ficava ensinando ele. Então, desde criança eu tenho essa conexão assim com ensinar. Gosto. E aí, foi assim, eu fui crescendo, fui me identificando muito com português e com inglês, né, nas aulas. E aí, no ensino médio, eu decidi mesmo que seguiria nessa área, né? Daí eu decidi ser professor. Isso. Você fez tudo. Então, como que você começou sua carreira na internet? Na internet, foi lá na pandemia, em 2020, né? Eu já tinha Instagram desde quando o Instagram começou a ficar... começou a explodir, assim, né? Então, a bombar, ficar famoso, né? E aí, em 2020, na época da pandemia, eu comecei a postar mais vídeos, né? Mais stories, assim. Eu postava coisas do meu dia a dia. Opa, bati aqui. Postava coisas do meu dia a dia. Então, eu ia sair, postava uma foto. Gravava uns stories falando pro pessoal onde é que eu tava indo. Ia comer alguma coisa, por exemplo, um hambúrguer. Vim no shopping, gente, eu vou comer um hambúrguer, né? Isso. E aí, o que eu fazia muito naquela época era fazer enquetes. Eu gostava muito de interagir com o pessoal. Então, eu fazia caixinha de perguntas, fazia enquetes. O que você gosta mais? É hambúrguer ou pizza? Aí o pessoal respondia. E eles gostavam dessa interação. Quando eu comecei a ver que eles gostavam disso, eu falei, poxa, eu vou começar a gravar mais vídeos, né? A gravar mais conteúdos. Focar nesse conteúdo. Isso. Aí eu comecei a postar vídeos cantando também, nessa época. Os covers, né? Os covers, isso. Lá em 2020 mesmo. Na época eu também postava umas dicas de inglês, assim, uns vídeos curtos, né? E foi ali que eu comecei, né? Ali no Instagram. E nisso também tinha um amigo meu, o Ali. Inclusive, Ali, se estiver assistindo, tamo junto. O Ali, ele na verdade, o apelido dele é Ali, mas o nome dele é Aleph, né? Ele é um influencer. Ele tem muitas parcerias, assim, com lojas. Ele é dono de uma loja. Hoje ele é embaixador do Parque Tupã, né? Que geralmente fica aqui em Curitiba. E ele me ajudou, assim, a crescer também, né, no Instagram. Me divulgou meus vídeos, estava sempre ali interagindo, dando dicas também de como gravar esses vídeos. Então, foi assim que eu comecei, assim, né? Aí que eu comecei a gravar mais e postar mais vídeos mesmo. Entendi. Né, no
na internet, eu tô tentando, assim, focar nos podcasts, que chegue um podcast, assim, exploda e eu consiga viralizar. E daí, mandem mensagem no direct, posta no seu podcast, né? Isso é uma coisa que eu quero muito que isso aconteça comigo, né? Porque pelo menos que um vídeo meu viralize, que daí comece a entrar novos seguidores e que eles gostem, assim, do conteúdo e que eles acompanhem. E, aliás, agora eu tenho um fã-clube, acredita? Você tem um fã-clube? Que legal. Como que é o nome? Sabe? É OFC Aham. BHI. Olha, vou te seguir lá. Que eu No fiquei fã-clube. muito, muito feliz que meu sonho mesmo, quando eu Aham. comecei, imagine ter um fã-clube pra mim, meu Deus, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Porque a menina, ela curte todos os meus posts, ela tem foto minha antiga, meu Deus. Ela é uma fã mesmo. É, assim, a fã verdadeira. Uma grande fã. Mas é muito bom, né? Ter esse reconhecimento, assim. Você tem um fã-clube ou... Tenho. Fã-clube, inclusive, ó. Divulgando aí o fã-clube, @sou fã do teacher. Esse que é o nome, inclusive, foi criado por uma aluna que eu nem sabia que ela tinha criado. De repente, fuçando meu Instagram ali, eu falei, o que é essa página aqui? Não fui eu que criei. Quem que criou isso aqui? Aí, e era na época da aula online. Aí ela falou, teacher, você viu que a gente criou um fã-clube pra você? Eu falei, que? Vocês criaram um fã-clube pra mim? Aí eu fui ver realmente. Daí tinha umas fotos antigas minhas, eles tiravam um print da aula online, postavam lá. Então, assim, só podia ser coisa de aluno mesmo, né? Aí comecei a seguir o fã-clube, né? Então eu tenho um também, mas é muito bom, né? Ter e você Muito vê que tem legal. gente que gosta, Meu né? Deus, assim, quando ela posta, assim, ela faz umas mensagens de carinho, meu Deus, amado. Faz um textão lá. Isso Mas é bom, né? de feliz aniversário, ela mandou um textão, gente, coisa mais linda. É muito legal. Eu amo, assim, meu Deus, quando eu vi isso, eu mandei um áudio pra ela. A Você mandou um reação, áudio, isso aí. Uhum. mandei um áudio Agradecendo, com a né? minha voz, pra que não seja... porque minha mãe administra a minha conta, né? Uhum. Daí as pessoas acham que é ela que tá respondendo, mas na verdade sou eu. Então eu mandei um áudio pra provar que sou eu. Que Pra deixar não é claro. minha mãe, sou eu mesma. Mas ela que me avisou, né, que tinha me Uhum. seguido. Daí ela falou que tinha uma conta com a minha foto de perfil dela. Daí eu fui lá ver, daí eu fiquei Meu Deus, eu tenho um fã-clube. muito legal. Eu achei muito, muito legal. Então, bora pra próxima pergunta. Uhum, claro. Teacher, você já morou fora ou fez intercâmbio? Então, ainda não, mas é um dos meus projetos, porque assim, eu sempre tive o sonho de ir para os Estados Unidos, né? Então, eu pretendo estudar lá, fazer um intercâmbio, não somente para conhecer, mas realmente ter um período fora, né? Porque para um professor de inglês é importante, né, ter uma experiência no exterior. Claro que não é um requisito, né, para poder ensinar, para poder ter um inglês nível avançado, né? Mas é uma experiência importante. Porque eu percebo, por exemplo, quando os alunos vão fazer aula de inglês, eles sempre procuram um professor ou nativo, né? Que já foi, Que nasceu lá e aí fluente. aprendeu português e agora está ensinando inglês. E às vezes os que moram aqui ou nunca foram para fora ou ficaram pouco tempo fora, né? Eles acabam pensando, não, vou pegar um nativo. Só que, inclusive, tem um professor que eu gosto de acompanhar, ele que é o Gavin. Ele dá umas boas dicas assim de inglês e ele é americano e ele ensina português aqui no Brasil. Americano ensina português e inglês também, né? E ele sempre comenta que às vezes é muito bom ter um professor que não é nativo, né, que nasceu nativo americano no caso, e que é brasileiro, porque o brasileiro conhece melhor as estruturas do inglês. Então, como formar frases, as classes gramaticais, né, como fazer ali como ensinar isso. E o americano não, porque o americano ele vai falar naturalmente, só que sem pensar ali em como formar. E o brasileiro ele é muito pelas regras, né? O brasileiro fala, como é que faz essa ordem aqui no inglês? Não faz sentido. Porque eles já estudaram sobre isso. Isso. Por exemplo, alguém vai se aprofundar em português se eu já falo português. Por que Exatamente. eu faria isso? Perfeito, é bem isso mesmo. Porque a gente, né? A gente é falante em português, a gente não pensa muito assim, vamos me aprofundar, né? Vamos especializar. Como que eu vou formar a palavra, por exemplo? Eu fui no shopping. Uhum. As pessoas de fora não devem falar, tem que ter essa classe, aí você tem essa regrinha, Nana. Não,
gente fala naturalmente, naturalmente. né? É bem Então, isso. é melhor, assim, ter um professor que não é americano, porque ele vai se aprofundar nisso, então ele pode ter um conhecimento até melhor. Uhum. Porque daí ele entende É. até as suas dificuldades, né? Então, por exemplo, você tem dificuldade com a pronúncia da letra do TH, que o TH no inglês tem a pronúncia diferente, né? Então você fala, por exemplo, você não fala thank you, você fala thank you, né? Coloca a língua entre o dente, thank you. E aí, como que o americano vai ensinar isso pro brasileiro se ele não Não tem sabe qual a dificuldade, dificuldade que ele tem, né, de sabe. pronunciar isso? Ele já Aham. sabe, então, ué. Ele fica assim, ué, como se... Oxi. Então, ele não vai saber ensinar. Isso. Ele já sabe, então, né? É bem isso. Mais ou menos os americanos vêm pro Brasil, mas é turista mesmo, não é Pra conhecer, né, as pessoas, ser- os lugares, isso aí. Não pra ser professor, pra fazer, né? Ai, meu Deus do céu. Bem isso. Teacher, escolhe um. Professor, influencer ou cantor? Olha que essa pergunta aí. Eu sempre me pego pensando nessa pergunta, mas eu fico com professor. Eu escolho professor. É que Por- você mais gosta de fazer? Olha, eu acredito muito em vocação, sabe? Eu acredito assim que muitas pessoas têm vocação para coisas específicas. Acredito, né, que eu tenho vocação mesmo para ser professor. Claro que a gente tem coisas que a gente gosta de fazer, por exemplo, ser influencer, ser cantor, né? Ser cantor, não me defino assim, mas eu gosto muito de cantar. Só que tem coisas que a gente tem vocação. Então, quando assim, desde criança, eu gosto muito de ensinar, né? Eu penso muito nisso, quero me especializar nisso. Eu vejo mais o influencer e o cantor como hobbies, assim, coisas que eu gosto de fazer, assim, para passar o tempo, para me divertir, né? E o professor é algo que, assim, acho que Você é bom, então você pode falar assim, eu sou professor. Por é exemplo, você fala cantor, mas você só gosta. Você não pode isso. falar assim, eu sou bom, eu sei todo, eu sou Uhum. afinada. Não, você só gosta disso. Exatamente, uma coisa que eu me divirto fazendo, né? Claro que também me divirto sendo professor, mas aí puxado para a profissão, né? Então é uma profissão que eu não me vejo fazendo outra coisa além de ser professor, de exercer essa profissão mesmo, sabe? Acho que é uma questão de vocação que eu acredito muito. Entendi. Teacher, por que as pessoas ficam só notando? Ai, eu vi umas perguntas. Ai, qual que é seu shampoo? Que eu vou ficar longe dele. Meu Deus, por que as pessoas notam nisso? Então, sobre o shampoo, comigo existe muito aquela piada por eu ter pouco cabelo, né? Então, inclusive, meu apelido por aí, né? As pessoas que não sabem, é Calvo, né? O Mister Calvo, porque agora o professor geralmente eles chamam de teacher ou de Mister, né? Então, agora o meu apelido é Mister Calvo. Então, por onde eu vou, as pessoas têm essa característica, né? Observam essa característica aí da minha calvície. E falam, ô professor, qual shampoo você usa? Você usa shampoo, mas você nem tem cabelo. Então é o que eu mais ouço de piada sobre a minha falta de cabelo. Já acostumei, não, inclusive pode me chamar de calvo, não tem problema. Não. Fica tranquilo que o meu pai também é. Também. Ele não Eu e tem seu cabelo. pai, a gente se entende, Não, Vai lá na fila do pão e fala, o moço, ai, fica do lado daquele carequinha lá. daquele... Tudo é assim, é vida, né? Olha, Gente, no começo eu acho que eu até me incomodava um pouco, mas depois eu comecei a achar graça disso, sabe? Hoje eu rio junto, eu faço piada, eu mesmo faço piada de mim mesmo, porque é uma característica que vai fazer o quê, né? Não, já tentei usar produto para cabelo, não adianta, tá? Não adiantou. Então, assim, inclusive aceito recomendações, né? Quem sabe eu faço um outro teste com outro produto, outro remédio, mas ó, já usei minoxidil, não deu certo. Então, se você usa, olha aqui, ó, vou dar uma mensagem, ó. Se você usa remédio para crescer cabelo, não funciona. Você está só se enganando. Ou você toma só porque o gosto é bom. Tá acabando com os sonhos dos calvos aí. Não, mas realidade, Mãe, né? se eu tomar remédio para ele crescer mais rápido, não vai funcionar. Não vai funcionar. Olha, os calvos que estão assistindo aí, tamo junto, a gente se entende, sabe como que é difícil essa vida. Mas a gente consegue vencer. E, teacher, ser
internet é um hobby ou é um sonho? Olha, é um hobby, porque quando eu comecei, né, a gravar vídeo, eu não pensava assim em algo muito profundo, né? Um sonho. Nossa, eu quero ser um grande influencer, quero, nossa, Esse viver é o meu disso, sonho. aham. Era mais uma coisa de diversão, assim, do dia a dia. Ter aquela interação com as pessoas, assim, sabe? É uma coisa que me fazia bem, assim. Então é mais um hobby do que um sonho. Claro que conforme for passando o tempo, eu for tendo novas experiências Você e pode, né, melhorando. acabar. Isso, Ai, daí você vai lá e fala: Ai, isso é isso, eu gosto disso, então eu quero crescer nisso, ser, ai, um teacher exatamente. influencer, nananã. Então isso seria É, legal. exatamente, conseguir, né, um reconhecimento maior, Um assim, nessa grande área, público, um grande assim. público, né? Porque ainda, claro, com os seguidores que eu tenho ali, por exemplo, é um público mais fechado, principalmente aqui na cidade mesmo, né? Agora, pro Brasil, não, né? Para todo o país, nossa, pessoas de várias cidades ali. Então é mais fechado localmente, né? Aqui em Curitiba mesmo. Mas, então é mais um hobby, mas não descarto na possibilidade de mais pra frente virar algo maior, ter mais, né, Teacher, experiências. só Ui, uma coisa que eu aham, achei assim, eu não entendi, pode mas falar. quando a menina, sabe a menina que criou? Eu não sei se você sabe, né? Ah, A menina que criou meu fã-clube, aham. ela é de São Paulo. E Sério? meu Aham. Deus. Eu ia até falar, fazer um encontrinho com ela, mas não, né? Ela é de São Paulo, fazer o quê, né? É, vai levar ali É, algumas horas de viagem, né, pra ela vir, ou, né, você ir pra lá, mas um é dia eu mais vou, complicado a um dia distância, eu né? quero. Um dia eu vou. Um dia eu quero encontrar ela quando eu for fazer algo em São Paulo, quando eu viajar pra lá. É, encontra ela. Nossa, mas ela vai gostar muito de ver. Ela Sim. vai Se, né, dar um ter um ponto de ataque. Ele falou, criar. nossa, sabia, meu Deus. Ia ser muito É, legal, assim. Eu acho que isso é muito legal. Muito, muito, ela vai muito ficar bom. muito feliz. E você também, né, porque é um reconhecimento muito bacana mesmo. Então, teacher, mas como que você teve a ideia de É. ter o Fofocando com o Matheus? Olha, Fofocando com o Matheus se iniciou lá em 2021, 2 anos atrás. Não começou como Fofocando com o Matheus direto. Primeiro eu criei uma caixinha de perguntas e coloquei assim: desabafe, como que era? Desabafos ou conselhos, alguma coisa do tipo, desabafos ou conselhos. Eu criei com a intenção de interagir assim, normalmente com meus seguidores, né? Vamos ver o que a galera manda aí. Aí do nada você virou conselheiro. Aí eu percebi que muita gente tava pedindo conselho. Aí eu falei, peraí, conselho. E se eu mudar para conselhos do Matheus? E uma coisa que pouca gente sabe é que não começou direto com Fofocando com o Matheus, era conselhos do Matheus. Aí beleza, criei o conselhos do Matheus, uma vez por semana ali eu abria a caixinha, né? E respondia. Só que aí dentro do conselhos com o Matheus, o pessoal começou a mandar fofoca também. Então, briguei com a menina da minha sala. Tô gostando de tal pessoa. Meu tio traiu minha tia, por exemplo. É o que tem muita coisa de traição ano fofocando, né? Meu tio traiu minha tia. Aí eu falei, peraí, tem fofoca. Quem que não gosta de uma fofoca, né? Então, né, Aí que quem que não gosta de uma fofoca? Fofocando com Aí o eu pensei, Matheus. peraí, e se eu mudar o nome desse quadro? Aí eu pedi sugestões pro pessoal, né, como seria um nome legal pro quadro em vez de Conselhos do Matheus. Aí alguns seguidores sugeriram, acho que um seguidor sugeriu Fofocando com o Matheus. Aí eu gostei da ideia e postei lá. E aí, galera, Fofocando com o Matheus, o que vocês acham? Fofocando com o Matheus ou continua o Conselhos do Matheus? Galera, Teve. sim, tá muito, muito bom, muito, Aí sim. adoraram a ideia do Fofocando com o Matheus. Aí eu falei, então é isso mesmo, vou deixar Fofocando com o Matheus. Aí, inicialmente, eu fazia toda sexta, né, que daí começou a bombar, todo mundo começou a mandar coisas, assim, fofocas, perguntas, conselhos, né? Aí eu falei, então vou definir isso mesmo, toda sexta-feira. Escolhi a minha caneca, né? A minha caneca lá aleatória, que muita gente acha que foi, assim, alguma coisa específica, mas não, eu pensei, bom, muita Pegou uma gente caneca, né, pra tomar toma água, água, assim. muita gente coloca roupa diferente para gravar vídeo, né? Vou colocar uma peruca, colocar uma roupa diferente e tal. Aí eu pensei, bom, acho que eu não vou colocar a roupa, não vou colocar a peruca, apesar de que preciso, né, pra esconder a calvície. Mas eu falei, bom, eu acho que eu vou pegar uma caneca pra tomar água. Aí peguei a caneca pra tomar água. Aí
E a caneca viralizou, né? Todo mundo, "Oh, e a caneca, e a caneca?" Daí eu comecei a gravar vídeo com a caneca. E muita gente achava que não tinha nada na caneca, né? O que acontece? Eu coloco um pouquinho de água na caneca, só que às vezes acaba. Em vez de eu ir lá e trocar e colocar mais água, eu fico tomando com a caneca vazia. Por isso que as pessoas acham que não tem nada nunca na caneca. Mas tem, tá, gente? Tem água na caneca, só que acaba, daí eu não troco. Fico lá fingindo que tô Você tomando. vai lá, dá um pouquinho, daí. Isso. Vou tomando aos pouquinhos, né? Respondendo. Só que daí acaba. Eu não vou me dar o trabalho de ir lá pegar mais água. Aí eu fico tomando com a caneca vazia. Então, revelações do Fofocando com o Matheus, tá? Então tem água, mas eu não reponho. Não, você acaba. Pra que eu vou levantar daqui e lá, né? Pra quê? Não Né? tem. Você vê que preguiçoso, não sejam assim, tá, gente? Tem que levantar, fazer exercício físico, Vou falar, eu faria a mesma coisa. viu? Não sou o único, obrigado, Bia. Me sinto melhor agora. Mas quem que não faria isso, né? Quem que não faria Poxa, isso? tem que levantar, colocar água, depois voltar. Aí acaba, tem que ir de novo. Ah, não. Coloca só uma vez ali e Você pronto. senta na cadeira, só olha assim, tipo, a pergunta assim mais sarcástica do mundo, aí você fica, Sim, poxa, né? poxa. Pra quê? Que nem a pergunta lá do reforço de português, né? Que, Não. meu Deus, escreveram faço com 2S. Faço com dois... Vocês acreditam nisso? Faço com 2S, gente. E não foi uma vez só, hein? Várias perguntas faço com 2S. Eu não sei se é de propósito. Eles falam, o Matheus fica irritado com os erros de português. Então vamos fazer isso mais que isso, vai. Vamos, Ele é muito bom. Todas as perguntas vai ter, tudo que mandarem vai ter lá um faço com 2S, vai ter um erro, né, grotesco ali de português. E realmente eu me irrito. Até porque eu estudei português e inglês, né? Então, quando tem erros assim muito nítidos assim de português, dá Não dá pra né, ver. um incômodo assim. Meu Deus, por exemplo, a pessoa falar, eu no começo com S. Não, No começo, eu aí tinha é complicado. 5 anos com Z. E daí. Você também, Como que a pessoa você também fica errou incomodado, isso? né? Como Mas que a pessoa errou isso? não tem como, né? Parece piada, né? A pessoa faz isso de propósito, né? Certeza. Só pode. A partir de agora eu tô com essa ideia, assim. Tô achando que o pessoal viu que eu me incomodei, daí eles estão mandando os erros de propósito. Mas você já fez uma live no Fofocando com o Matheus? Não, inclusive, essa é uma ideia que eu já tava pensando, tô pensando ainda, né? Que daí vão mandar no chat e você responde e vem a reação, tipo, na hora, assim. Sim, é uma boa ideia que eu tô pensando em fazer lá. Porque assim, eu fazia live bem no começo lá da pandemia, né? Fazia lives aleatórias, assim. Então, tô almoçando aqui agora, eu vou fazer uma live. Eu era desses que fazia lives aleatórias. Eu nunca fiz É. live. Não? Não. E aí eu parei. Eu fazia lá atrás, assim, no começo, né, quando eu comecei a postar mais vídeos. Uma vez eu fiz uma live fazendo um brownie com a minha irmã, que deu errado, o brownie ficou o horror, o brownie, não comeria aquilo nunca. Deu errado, aí o pessoal zoando, né, tirando sarro. Depois eu parei de... teve uma época que eu fazia sorteios também no Instagram. E daí, inclusive, isso também levantou muito, assim, o número de seguidores, né. Eu fazia os sorteios, fazia as parcerias com o pessoal. E depois eu parei com os sorteios também. Né? Então eu decidi focar muito no Fofocando com o Matheus e nos covers. Né? Pra não ser algo muito amplo. Assim, eu gosto muito de ter foco em uma coisa específica. Né? Falei, não, mas tem sorteio, tem Fofocando, tem cover, é muita coisa. Eu preciso me dedicar mais a uma coisa só. Aí eu falei, bom, cover não vou abrir mão. Fofocando com o Matheus também não. Então eu vou ficar só com esses dois por enquanto, até eu ter, né, novos projetos, novas ideias. Ao longo que você vai aumentando as coisas. Então, eu quero falar, assim, uma coisa que eu vou mandar real, que eu acho que tem muita pessoa que faz assim, que a pessoa faz assim, ela quer fazer um monte de coisa, presta atenção, você quer fazer um monte de coisa, né? Mas você não foca em nenhuma. Você tem que começar a aprender que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Não adianta, eu quero ser cantor, quero ser compositor, daí eu também quero ser influencer, quero ter um podcast, daí eu quero também ser organizador de evento, quero ter uma marca. Não dá. Perfeito, eu concordo com você nisso. Você precisa focar em uma coisa que
quando você estiver se sentir pronto, que você conseguiu aquela coisa que você já, assim, já tá bom, você pode focar em outra coisa, mas você não pode esquecer de aprimorar a outra coisa, porque senão você, em vez de você continuar fazendo outra coisa, você para de focar naquela coisa, daí você nunca mais faz e acha que só aquilo que você aprendeu já tá bom. Mas não é assim que funciona. Você tem que sempre aprimorar mais, que sempre vai surgir novas técnicas, novas coisas. Então, no canto, provavelmente, daí vai surgir uma nova técnica, mas você só sabe aquilo, você não quer mais focar nisso, e você já tá focando em outra coisa. Daí você fala, ué, mas eu já foquei naquilo, não preciso mais. Não é assim. Você tem que sempre, eu tô ruim em matemática. Você tem que dar lá uma olhadinha, você tem que focar naquilo. Daí você vai lá e tô ruim em ciências. Vai pra ciências. Não encosta mais em matemática. Você precisa sempre dar uma olhadinha. Vocês têm que aprender que não dá pra decorar, porque tudo que a gente decora um dia vai esquecer. Esquece, isso é verdade. Então você tem que aprender. Você não vai esquecer. Daí, se você aprender, sempre souber novas técnicas, você nunca vai esquecer. Então, se você continuar fazendo, por exemplo, você é professor de inglês, daí você começa só focar no Fofocando com o Matheus. Então, você vai você pode esquecer até algo e parar de ser como você era antes, ser melhor. Então, você pode desevoluir. Se focar, por exemplo, focar no Fofocando, é estranho, né, o som, focar no Fofocando. Então, colocar todo o meu tempo no Fofocando, né? Imagina se eu começasse fofocando todo dia ali. Então, segunda abre uma caixinha, terça também. Cada dia abre uma caixinha. Aí eu, claro, vou deixar um pouco de lado o trabalho, né? Então, não vou me preparar, não vou... Não vai ser a mesma coisa que antes. Isso mesmo. Eu concordo perfeitamente. Tem que ter foco. Então, como que você consegue essas respostas assim, tão inusitadas, assim, do nada? Então, Tão sincero. No Fofocando com o Matheus, o que muita gente também às vezes acaba pensando, que o mesmo Matheus do Fofocando é o Matheus da vida real ali, né, do dia a dia. E na verdade não, tem uma questão aí. O Matheus do Fofocando é um Matheus assim que não tem muito filtro pra falar. Extrovertido, fala tudo na real, sincero. Fala o que dá ali na hora, né? Então veio na minha cabeça, eu vou falar. Vou tirar sarro ali da pessoa na hora, né? Então, no Fofocando, e como só tem eu ali, eu mesmo me gravo, eu mesmo posto ali os vídeos, então eu não tenho vergonha nenhuma, assim, de gravar, né? E aí, tudo que vem na minha cabeça eu falo. Então, algumas coisas, claro, eu falo ali na hora, outras eu penso um pouco pra falar, mas o Matheus do Fofocando é o Matheus sem filtro, né? Então, eu falo ali o que vem na mente. Já o Matheus da vida real, ele é um pouco mais tímido, né? Por exemplo, se perguntassem pra mim algumas coisas que perguntam no Fofocando, por exemplo, estou gostando de uma menina, o que eu falo? O Matheus da vida real não iria dar aqueles conselhos que, né, eu dou no Fofocando com o Matheus. Por exemplo, um dos conselhos que eu dei lá, o menino falou, estou gostando de uma menina, o que eu faço? Aí no Fofocando eu disse assim, você olha pra ela e faz... Claro que na vida real eu não ia falar isso. Mas o Fofocando, por ser uma coisa mais, né, aberta, assim, totalmente descontraída, aí eu já dou uma resposta diferente, né? Às vezes a resposta não tem nada a ver, mas é justamente para não ter sentido algum, né? Não é para ser um conselheiro, né? Nossa, como ele sabe dar conselhos bons. É para ser um conselho ruim mesmo, então, sabe? Eu ia falar, se fosse na vida real, eu ia falar, pega um buquê de rosas, faz uma carta de amor, vai se apaixonar em você rapidinho, nem precisa... Isso, faz uma declaração. Faz uma maquiagem, fica toda arrumada, assim, já funciona. Exatamente, na vida real eu te daria uns conselhos bons, né, que nem esse, assim. Então fala pra pessoa, né, chama pra sair. Fala assim, meu Deus, eu faria tudo por você, eu mataria por você. A pessoa fica assim, quer casar comigo? Daí a pessoa já se apaixona na hora e daí já casa, já fica tudo bem. Então assim, pra quem acompanha bem o Fofocando com o Matheus, saibam que ali é mais assim, eu não gosto de usar muita palavra personagem, mas é mais voltado pra um personagem do que o Matheus da vida real mesmo. Né? Então é um personagem sincero. É um personagem sincerão, assim, sem filtro, né? E que não falaria muita coisa que fala ali no Fofocando. Algumas eu falaria, assim, só pra brincar.
Mas se for um conselho sério, por exemplo, né? Nossa, eu tô sofrendo, o que que eu faço? O Matheus da vida real vai falar, nossa, por quê? O que tá acontecendo? Vamos conversar, precisa de ajuda. O Matheus tá fofocando, ai, vai dormir, tipo, sabe? Então, O melhor é que eu vi que você falou assim, eu não consigo trocar uma palavra com ele. aí Então troca uma troca uma frase. frase, a palavra não tá dando certo, troca uma frase, né? Então, Por exemplo, a pessoa não sabe nem falar uma palavra. Por exemplo, oi, ela não sabe falar isso. Então, você fala, oi, hoje eu fui na piscina, eu tomei um banho e eu dormi. já emenda uma conversa, né, totalmente, né, aleatória ali. Eu fui pra piscina, daí eu tomei banho, daí eu dormi e eu tive um pesadelo. Que um palhaço tava correndo atrás de mim, sabia? Nisso a pessoa já perdeu o interesse, né? Já saiu correndo e não volta nunca mais. Da minha cara também ninguém vai. Ninguém se apaixona, Mas é isso, né? fofocando é... Então, algum pai já pediu conselho pro filho, assim, no fofocando? Então, esses dias, inclusive, teve uma mãe que ela... Claro, com a intenção de obter uma resposta engraçada ou aleatória. Ela falou que a filha dela toma sorvete com garfo e faca. Na hora que eu li aquilo, eu falei, não é possível. Então, até hoje eu não sei se é verdade. Como que a guria... Ai, eu vou comer um sorvete. Uma pessoa normal pega uma faca, não, meu Deus. Uma colher, come o sorvete normal. Não. Mas não, uma criança pega lá um garfo, uma faca, ela corta o sorvete dela, espeta o sorvete e come. Aí derrete tudo, que graça que tem, né? Então, assim, ela falou, minha filha come sorvete com... milkshake, como que ela vai fazer? Vai picar? Pois então. Aí ela falou, o que eu faço? Aí eu não lembro qual foi a resposta que eu dei pra ela. Acho que ela falou, não sei se ela falou o que eu faço ou se eu sou normal. Ela é normal? Isso, ela é normal? Daí eu falei, não. Né? A única coisa que eu consegui falar foi não. Então, assim, teve essa questão aí, que não era bem um conselho, né? Mas, geralmente, os pais pedem conselhos, mas não sobre a vida pessoal, assim, do filho, mas mais para a evolução do inglês, né? Então, como que meu filho pode melhorar no inglês, né? Até em muitas, quando eu vi esses pais pessoalmente, ou pelo próprio Instagram, eles perguntam, dá uma dica aí, professor, como que ele pode estudar? Eu sempre falo sobre a rotina de estudos, né? Porque você não precisa estudar 5 horas por dia, por exemplo, para aprender inglês, né? Mas você tem que, pelo menos, estudar um pouquinho todo dia, né? Pegar ali, sei lá, 15 minutos todo dia. Vou estudar ali assistindo um filme, uma cena de um filme em inglês, né? Vou ouvir uma música e vou procurar a tradução, né? Vou tentar conversar com alguém ali em inglês, palavras básicas, né? Vou baixar o Duolingo, o pessoal fala muito sobre o Duolingo, se funciona ou não, né? Funciona, mas desde que tenha uma rotina, né? Você realmente estude ali sempre e, enfim, você tem que praticar todo dia um pouquinho. É uma dica que eu sempre dou, porque se você estuda uma vez na semana, faça o curso de inglês uma vez na semana. Tá, mas só isso, né? Só o curso. Você pode aprender, pode sim, mas vai demorar mais. Né? Se você quer ter um resultado assim um pouco mais rápido, tem que estudar todo dia, tem que realmente ter uma rotina ali de estudos. Então, teacher, tem muito memes do Duolingo. Ai, você não fez lição, eu vou te sequestrada. Meu Deus amado. Elisa, Duolingo é uma coisa que eu baixei. não gostou? Não deu muito resultado. É bem difícil dar um resultado tão grande, você ser fluente, assim. Sim, porque tem que Duolingo, ter outra ele prática, foca né? nas palavras assim, aleatórias. Ele me ensinou como que fala café em inglês. Daí também... Como que eu não souber. Ele me ensinou como que falava chá em inglês. Não. O Duolingo, assim... Ele tem as palavras mais básicas do mundo. Você não vai precisar. Eu quero aprender mais falar normal. Mas falar... Conversação, né? Conversa. Porque biologia... biologic. Isso eu vou aprender na escola. Pra que você vai usar essa palavra? Mas é isso. O inglês... Por isso que muita gente valoriza muito as aulas particulares, né? Com professores particulares. Ou cursos com método específico. Porque você sabe o que o aluno quer. Eu quero inglês pra conversar mesmo no dia a dia. Aí o professor vai lá e te direciona para aquele objetivo. Quero inglês só para viajar, para me comunicar, né, no exterior. Aí o professor vai lá e direciona aquele vocabulário específico para viagem. Então, por exemplo, eu preciso de um passaporte. Passaporte. Passport. I need a passport.
Então, só Já deu. basicamente, né? Então é bem Eu isso. falei brincando, tá? Eu já sabia como que falava. Eu tô falando brincando. Sim, isso a é Bia, básico. gente, ó, a Bia era uma excelente aluna, hoje ainda, né, tenho certeza. Mas eu dei aula pra ela no primeiro ano. E no primeiro ano você tinha o quê? Uns 5, 6, não, uns 7 anos. 7 anos. Com 7 anos, ela já era ali uma das melhores da turma. Não posso falar que é melhor, porque senão a gente vai ficar com ciúmes. Mas ela era uma das melhores alunas ali da turma. Pronúncia, assim, perfeita já pra aquela época. Então agora eu só Então, imagino como é que tá o inglês dela, eu né? tenho uma. Eu tenho uma. Muito obrigada, Tídia. Por nada. Então, eu tenho. Eu vou falar mesmo, porque eu tenho muita facilidade. Não é que muita, eu tenho facilidade no inglês. Que eu não sei. Eu ouvo a pronúncia da palavra, ou eu ouço a Uhum. pronúncia da palavra. E se eu ver ela mais pra frente, assim, eu já consigo entender a pronúncia, Ah, como que faz. Eu tenho uma facilidade, não tô me gabando nem nada, mas eu realmente tenho uma facilidade para inglês. Eu consigo entender, assim, eu achei que todo mundo tinha essa facilidade, não, mas acredite, não. não é assim. Então, eu não estou me gabando, só estou Tava falando a apenas realidade. comentando. Sim, sim. Mas tem mesmo. É bom você ter essa certeza, assim, da sua habilidade, né? Pra você poder evoluir cada vez mais, né? E você já tem uma pronúncia muito boa, assim. Então agora é só evoluir ali na conversação, né? Acredito que o professor Léo, né? Que agora eu sou o professor atual, ele Sim. já vê que você tem esse talento. Sim, ele fala geralmente quando eu tô lendo. Por exemplo, may I go to the bathroom? Uhum, Às vezes essas palavras assim que são mais normal, assim, falar uhum. no meio de. Ele fala, nossa, Bia, você faz uma pronúncia muito boa, assim. Eu fico feliz, assim, dos professores reconhecerem, né, que falarem, assim, que eu tenho uma boa pronúncia, né, porque eles são professores de inglês, então eles Sim. entendem disso. E também tem uma aluno. Então, tem um aluno também que é da minha sala, que ele estuda muito, assim, inglês. E ele tem uma pronúncia um pouquinho robótica. Mas eu não entendo assim, ué, mas ele estuda tanto, estuda mais que Ah, eu, e ele tem uma pronúncia assim bem. eh, 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 ele entende as palavras, ele mas sabe a na hora tradução, mas. Isso. ele deve ter dificuldade de pronúncia, mas é bem isso. Porque, assim, algumas pessoas têm muita facilidade de entender, né? E até de ler. Então, a pessoa leu ali e entendeu. Mas na hora de falar, sai totalmente o contrário, né? Que nem a gente estava comentando ali no início sobre my, né? Então, a Então, pessoa lê ali MY, MY, mi. mi. Aí quebra tudo, né? O professor de inglês aí tem um chilique com a pronúncia do mi ali, com a Ele quer intenção de falar morrer, my. assim. É. Gente, como assim? Eu ensinei isso? Como assim? Não. Então imagina, em vez de my cup, seria me cup. Imagina a pessoa falar me cup, né? Pera, não é me Eu, cup, é cup. my. Uhum. Eu, Eu, caneca. eu caneca. Nem isso. Ia ser muito estranho, assim, porque. Ai, tá lá nos Estados Unidos. This is me cup. Obviamente, o americano ali vai olhar e falar: pera, tá alguma coisa que Eu não não tá tô certa entendendo, aí. Talvez ele isso não não tá corrija, né? dando. Mas ele já vai olhar me cup. Pera aí. Então, Já vai corrigir. então, e uma coisa que eu achei muito estranha. Então, eu sou K-Popper, né? Então, eu Gosta de tenho uma K-pop? música do Jungkook que ele lançou do dia da semana. Eu não esperava que eu ia aprender os dias das semanas em 2 dias ouvindo a música, porque não sabia da minha cabeça. E até hoje, e eu já sei de cor, que é Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Perfect. Very good. How Eu nice. decorei, as pessoas ainda têm dificuldade. E eu falo, Over Seven, que é uma música do Jungkook que eu amo. E também, né, porque eu sou fã, eu amei demais a música, então eu gosto muito. E você aprendeu com a música, né? E aí você tem uma conexão muito forte com a música. E muita gente acaba achando que a música é só por ouvir ali, que não vai aprender, né?
e aprende, né? A pronúncia é muito bom. Tem uma música que eu aprendi a tradução dela sozinha. Olha. Eu fui anotando assim, daí. É assim mesmo? Daí eu fui lá e vi, tava correta. Eu fiquei assim, impressionada. E continue, sabe? Continue ouvindo muita música, assim. Muito vocabulário que eu sei hoje foi por música, assim. Até pronúncia de palavras que eu achava que seriam difíceis, mas a música me ajudou muito. Isso é muito legal, assim, que eu amo inglês. Eu tenho, além, também porque eu tenho uma facilidade. Então, se eu não fosse boa no inglês, eu não sei se eu ia gostar tanto, assim. Acho que ia. Não sei. Então, teacher, por que você parou, assim, no Fofocando com o Matheus? Você pensou em desistir? O que aconteceu? Então, eu pensei em desistir. Eu lembro que na época eu tava fazendo Fofocando terça e sexta. E aí, assim, 2 dias Fofocando, claro, era muito legal. O pessoal tava, assim, mandando muita coisa lá na caixinha. Só que eu tava ficando muito sobrecarregado, muito cansado. E eu tava, assim, vendo que se eu continuasse ali gravando 2 dias daquela forma, então, de uma forma tão intensa, eu ia me perder um pouco. Eu ia fazer ali o Fofocando só por fazer e não por realmente gostar, sabe, aquele ânimo de gravar. Nossa, hoje é sexta, vou gravar Fofocando. Que eu tenho. Mas na época eu tava assim, Fofocando, vamos, né, mais um dia aí. Daí eu falei, não, se eu tô pensando assim já, melhor eu parar, melhor dar uma pausa, descansar um pouco, ter um tempo só pra mim, né, pra refletir e tudo, pra me encontrar de novo, né, me reencontrar. Aí eu decidi fazer essa pausa mesmo. Então eu fiquei ali. Por que você voltou? Porque como que você decidiu assim, vou voltar, agora eu já tô melhor, então vamos lá, que vai ser muito mais legal, vai ser muito... Então, aí quando eu tirei essa pausa do Fofocando, eu também me afastei um pouco das redes sociais, né? Então, comecei a postar muito menos ali no Instagram. E aí eu falei, não, agora eu vou ter um tempo só pra mim. Aí eu comecei a fazer as coisas que eu gosto, né? Então, eu comecei a sair bastante, comecei a ficar mais tempo ali com a minha família, com os meus amigos, né? Falei, não, agora eu vou ter um tempo pra mim. Mas não durou muito, né? Então, 1 mês e pouco ali, eu falei, não, tô sentindo muita falta de gravar Fofocando com o Matheus. Falei, não, agora eu vou voltar. Porque é algo que me faz bem. Eu gosto de estar ali gravando, interagindo com as pessoas. Muita gente começou a pedir também, né? Ali no direct. Falou, Matheus, volta com o Fofocando. Eu falei, poxa, mas tá complicado, eu vou esperar mais um pouco. Aí que alguns seguidores deram a ideia de fazer algumas sextas-feiras, e não todas. Porque eu tava fazendo toda sexta-feira, né? Falei, peraí, se eu não parar com o quadro, mas fazer menos, com menos frequência. Então, por exemplo, em vez de fazer toda sexta-feira, faz ali 2 sexta-feiras no mês. E é o que eu tô fazendo agora, então... Quando que você vai fazer Fofocando com o Matheus? Essa sexta, galera, Fofocando com o Matheus. Fiquem ligados que vai ter, assim, a Fofocando com o Matheus. Eu vou... Provavelmente vai acontecer... Não sei se vai acontecer algo nessa semana, mas se acontecer, eu vou mandar lá. Amanda, Preciso de conselho. Preciso de conselho. E eu tava chamando algumas pessoas. É um projeto que eu parei um pouco quando eu decidi dar pausa, chamando convidados pro Fofocando com o Matheus. Então, o Bia já está convidada, tá? Assim que a gente combinar ali um horário e tudo, daí a gente combina certinho. Mas já está convidada, tá bom? Tudo certo, aceito. Muito bom. Sem dúvida, assim sem que dúvida. É bom, a gente convida a pessoa e já fala, vamos, é isso aí. Mas, foi, já deu. Então, muito legal. E eu parei um pouco com esse projeto, sabe, de chamar convidados, e tava dando muito certo, pessoas diferentes. Já gravei com a minha irmã, gravei com amigos, gravei com seguidores, assim, né, que não eram próximos, mas eu tinha uma identificação ali, falei, vamos gravar lá. Então, inclusive tá nos meus destaques lá dos stories, geralmente coloco o nome ali da pessoa, são os convidados do Fofocando. Então, eu pretendo voltar com esse projeto aí da... minha vez. Agora vai ser a Bia. Eu, aluna do teacher. E eu nunca gravei com aluno. Eu gravei familiares, amigos, mas aluno, assim, aluna, nunca. Então, aí, ó. Isso aí. Estou muito feliz, né? Porque eu não sou mais aluna do teacher. Mas vai que a gente faz uma aula particular, sim, né? Então, claro, a gente pode evoluir. Então, teacher, eu fiquei muito feliz, né? Eu fico muito feliz que, né, você tá me convidando. Porque, né, eu não sou aluna, assim, agora. Eu sou aluna antiga do teacher, então é muito legal. Mas um aluno antigo vai estar sempre no coração do professor. Os professores
sempre falam isso. Porque, às vezes, demoram anos, né, pra se reencontrar ali, mas sempre fica aquela memória, nossa, ele ou ela foi meu aluno, foi minha aluna. E vocês também, né? Sempre falam, nossa, ele foi meu professor. Né? Achei que tinha até esquecido de mim já. Que bom que não esqueceu. Então, eu fico muito feliz, muito grato mesmo de reencontrar, né, você e o professor e aluno sempre vão ter aquela conexão, assim. Isso é até um dos motivos, assim, que me faz continuar na profissão. Além do amor por ensinar, mas de ter esse afeto com os alunos, sabe? Tem dias que os alunos nem querem, assim, por exemplo, eu tô muito focado em aprender. Às vezes o aluno só quer ouvir uma palavra boa sua, assim, sabe? Então, professor, nós tô mal hoje. Daí você fala, o que aconteceu? Não, mas vai dar tudo certo. O que eu posso te ajudar? E essa palavra que você dá pra ele, essa ajuda que você dá pra ele, já melhora o dia e já faz com que ele tenha mais vontade de aprender. Né? E não fique aquela sensação, nossa, tem que estudar hoje, que chato, não quero. Então, a relação que a gente tem com os alunos também influencia no aprendizado deles. Você vai lá e fala, hey, eu vou ter aula com o teacher. E eu fico assim. Ah, que bom, que bom. Quando eu tinha aula com você, né? Fico triste, não tenho mais. Eu ficava muito feliz, né? Que ia ter aula de inglês. Mas você ficava não assim. Era todo mundo que ficava Não, assim. não era mesmo. Na época da aula online, né? Aí eu olhava pra Bia, a Bia tava sempre animada. Ele, inglês, na hora da atividade, né? Na hora da correção ali. Aí alguns ficavam... Ela cara assim, fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas acontece, né? Não tem como gostar de todas as matérias, de todos os professores, é complicado. Que nem eu com matemática. Matemática também nunca foi meu forte. Eu posso ser boa. Eu sou fluente em inglês. Mas sou horrível pra fazer conta. Sou horrível. Te Coisa entendo. que eu tenho muita dificuldade de teacher. Eu tenho muita dificuldade em número em inglês. Olha só. Difícil. Mas sabe que é uma questão que faz sentido. Por você não gostar assim tanto, né, de matemática, na hora de aprender, por exemplo, os números em inglês, tem uma certa, né, um certo receio ali, uma certa dificuldade, né? Com 1, 2, 3, 4, 5. É. Eu sei que isso é fácil, mas às vezes eu tô lá e ele... Página 24. Aí você fica, pera. 20. Quanto que é 24? 24. Não tem Mas problema. O teacher já falou isso, daí deu. A minha amiga, né? Que ela tem mais dificuldade, assim, nas coisas que são objetos, assim. Ela já sabia. Ela já tava na página. Então eu falei, Isa, como assim? Como você sabe? Será que ela gosta de matemática? Ela tem uma facilidade, assim, que eu acho impressionante. E ela não é tão fã assim, ela não é tão fã de matemática, mas ela tem uma facilidade. Tem uma facilidade. Faz sentido. Então, teacher, então, qual que é o seu artista favorito? Porque eu amo seus covers. Obrigado. Que bom que você acho muito legal de assistir. Então, eu tenho alguns artistas que eu gosto muito, mas eu vou citar um, que é a banda Coldplay. Né, que eu conheço. Você conhece? Nossa, eles são incríveis, né? Infelizmente, eu não pude ir no show deles, teve aqui em Curitiba. Tô até hoje magoado, chateado, porque esgotaram os ingressos. Eu não fui rápido o suficiente pra comprar os ingressos. Aí eu não consegui ir no show. Eu fiquei muito chateado de não poder ir. Porque, assim, eu gosto muito de Coldplay há muito tempo, assim. Desde quando não era tão, assim, famoso, né? Então, desde criança eu já ouvia as músicas, né? Então tem a música... Mas eu conheci mesmo o Coldplay por causa que ele tá famoso, né? Mas agora eu tenho gostos mais peculiares, assim. Que, por exemplo, lá no K-pop, assim, eu gosto de bandas, assim, que não são tão famosas, por exemplo, de idol. Ninguém conhece. Você fala, aí eu falo, eu sou ARMY, eu gosto de Blackpink. O Blackpink é o que eu mais conheço, eu sou assim. ARMY, eu gosto de BTS. As pessoas já sabem quem é. Todo mundo já conhece. Você vai lá e fala, eu gosto muito de Tribe, que é uma banda que tá começando, assim. Essa eu não conheço. Ninguém conhece, assim. Essa eu não conheço. Poucas músicas. Mas que legal que você gosta de BTS. De K-pop, né? Que é muito... Eu gosto, eu acho tão legal. Que você vai lá, fala New Jeans. Qualquer música, qualquer banda, assim, que eu fale, você...
tirando BTS e Blackpink, você não conhece nenhuma. É assim. Eu só conheço Blackpink e BTS, as únicas. Sim, eu e a Isa, a gente é super fã de BTS. Ah, a Então, Isa gente também? gosta muito. Porque a mãe dela, ela gosta muito. Então, Uhum. é assim que ela teve a paixão dela. E eu não entendo. A irmã dela não é assim. Não? Então, então, teacher, eu sei. Você nunca pensou em trabalhar com música ou ser cantor profissional? Então, eu já pensei, penso às vezes, né? Só que assim, por ser um hobby, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu fico pensando assim, poxa, será que daria certo? Porque eu já tenho uma profissão. Será que mais uma profissão, assim, será que daria certo? Será que... Eu tenho algumas dúvidas. Mas não é algo que eu descarto, sabe? Quem sabe, né, mais pra frente, né, se surgirem oportunidades. Mas realmente eu vejo hoje, no momento, como um hobby. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, ali gravando no meu quarto, cantando, tocando. Mas profissionalmente, algo que eu teria que pensar muito assim pro futuro. Não descarto a possibilidade, tá? Mas quem sabe? Fiquem abertos. Você gostaria, já que você gosta, assim, já que cantar é um hobby, o que você acha de cantar para nós? Bora. Pode ser. Então, você vai cantar Violão, produção. qual música? Eu vou cantar uma música que é Sweater Weather, da uma banda chamada The Neighborhood. É uma banda, assim, essa música é bem conhecida. Deixa eu só me arrumar aqui, peraí. Vamos ter que aproximar o microfone daí, Aproximar? senão não vai dar pra ouvir. Ui, que legal. Aqui, peraí. Tá. Vou pegar as notas aqui. Tá. Tá. Vamos lá, então. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves on my sweater. Let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity center. Touch my neck, and I'll touch yours. You in those little high-waisted shorts. Oh, she knows what I think about. What I think about. One love, 2 mouths. One love, 1 house. No shirt, no blouse. Just us, you find out. Nothing that I wouldn't tell you about, no. 'Cause it's too cold for you here. And now, so let me hold both your hands in the holes of my sweater. Cause it's too cold for you here. And now, so let me hold both your hands in the holes of my sweater. Obrigado. Caraca. Eu gosto muito dessa música. Você conhece, né? Eu conheço. Você cantando aí, muito bom. Só que eu não sei a letra. Então, eu fiquei um pouco perdida. Não, mas eu entendi um pouco. Isso Entendi. aí, eu vi que você estava cantando. Eu falei, ó, a Bia tá cantando junto. Isso aí. Só que foi uma Obrigado. miudinha assim. Meu Deus, eu amei. Muito, muito bom, teacher. Obrigado, Bia. Thank you so much. Você tem alguma história engraçada que aconteceu com você nas aulas, antigamente ou atualmente? Olha, tem muitas histórias engraçadas, mas eu vou contar uma que, assim, Foi assim, marcante. marcante. Porque, assim, geralmente o professor, ele tem que ter um controle, assim, segurar a risada em momentos, né, oportunos. Então, geralmente tem apresentação de trabalho, né? Então, alunos vão lá, apresentam o trabalho lá na frente. E aí o professor não pode dar risada. Então, professores, não deem risada. Só que eu, né,
risonho, do jeito que eu sou, aí os alunos apresentaram o trabalho lá na frente, era um grupo de 4 alunos. E um deles começou a rir lá na frente. Começou a ter crise de riso lá na frente. Aí, qual que seria uma atitude, assim, normal de um professor, né? Falar, pessoal, não, então, para de rir, né? Corrigir ali, falar, preciso que vocês apresentem, parem de dar risada. Qual que foi a minha reação? Comecei a dar risada junto com o aluno. Então, eu tive crise de riso junto com ele. Então, assim, não... Toda vez que eu lembro disso, eu dou risada, porque não é comum acontecer isso, né? Geralmente o professor corrige ali, fica bravo, tira nota, fala, não, vou tirar nota da equipe, já dá aquele sermão, e eu ri junto. E eu não conseguia parar de rir. Foi necessário parar ali a apresentação e falar, gente, vamos apresentar depois, não vai dar hoje porque não sei o que aconteceu. Aquele dia eu não tive um controle, não deu nenhum problema pra mim, mas eu fiquei pensando, poxa, poderia dar um problema, né? Vão falar mal do professor, vão, né? Mas, gente, eu não consegui me controlar. Sério. Então, eu sou muito risonho. Às vezes eu tenho crise de riso em locais que inoportunos. A risada do aluno não era das mais normais. Que nem a minha. Eu rio. Eu não rio. Eu rio Sem som. Uhum. A risada não sonora da Bia. Mas, então, esse tipo de risada das pessoas, né? A pessoa fala uma coisa ali que você achou engraçada. Na hora, às vezes, eu não consigo me controlar. Então, nesse dia, quando foram apresentar trabalho, eu ri junto. Vai que ele pensou que eu tava rindo dele. Sei lá, o jeito que ele apresentou. Mas eu deixei claro, falei, olha, não foi isso, tá? Foi uma crise de riso. Então, espero que eu não tenha traumatizado ele. Se estiver assistindo esse vídeo, por favor, não foi a intenção, tá? Era só um momento ali de descontrole do professor. A minha sala, a gente... Até eu, às vezes... Eu gaguejava na hora de apresentar trabalho. E eu tinha certeza que alguém estava assim, ó. E eu já me segurei. Uhum. Mas... Sempre vai ter alguém que vai estar segurando a risada, né? Então, é que às vezes, eu não sei quem, mas já apresentaram assim, o grupo inteiro. E eu acho que foi meu grupo. E a gente não tava muito bem naquela hora, então a gente não tava conseguindo apresentar, porque as palavras, assim, tava difícil, assim, de falar, então tava um vocabulário, assim, então o grupo não foi, a gente ficou gaguejando, por causa nervosismo, né? Daí eu fiquei um pouco envergonhada, do grupo também, mas acontece, né? Isso acontece toda vez, né? Normal. Todo mundo, normal, também já passei por isso. Normal. Direto. E o importante é continuar, né? Então, apresento. Você pode falar uma curiosidade que ninguém sabe sobre você? Tipo, um hábito, uma comida uma combinação de comida. Olha, eu não sei se as pessoas. Se tem alguém aí que tá assistindo que faz isso. Não sei se vocês aí fazem, mas. Por exemplo, comida. Estrogonofe. De frango, né? Vou colocar o estrogonofe de frango ali. E eu gosto de colocar ketchup no estrogonofe. Não sei se é uma coisa muito comum, mas eu gosto de colocar ketchup no estrogonofe. Eu não gosto de ketchup. Não? Eu gosto de estrogonofe. Mas não ketchup no estrogonofe, né? Então, esses dias, inclusive, lá em casa, né? Tinha lá o estrogonofe, daí eu coloquei, assim, ketchup. Daí o pessoal falou, Matheus, por que você colocou ketchup no estrogonofe? Eu falei, não, mas fica bom. Então, assim, eu gosto muito de ketchup. Então, eu gosto de colocar em diversos tipos de comida, assim. Na pizza. Imagine brócolis com... Mas na pizza é mais comum, né? Brócolis. Brócolis. Não, no brócolis. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Brócolis. 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 Então, o brócolis, acho que não ficaria uma boa combinação, não. Nunca tentei, acho que nem vou tentar, porque só de imaginar já... Não, revira o estômago, assim. Mas... Você já viu que tem gente que come sorvete com batatinha frita? Sério? Junto, assim? Eu vi uma propaganda do McDonald's. Nossa, não. Eu acho que era a Larissa Manoela, acredita? É bem estranho. Era ela. Ela comia batatinha frita com sorvete. Nossa. Eu quero testar um dia. Deve ser bom, né? Porque os gostos... Peraí, é doce? Se ficar bom, você me fala, porque eu vou esperar alguém testar primeiro pra ver se... Bom, ela gosta, morrer, né? Se eu não morrer... Não. Tô brincando. Não vai, não.
Acho que isso é impossível, né? Acontecer isso. Então, teacher, se você tivesse um superpoder, qual você teria? Olha, eu tenho muita vontade de voar. Então, é claro que é impossível pra nós, né? Mas, por exemplo, eu acredito que isso se deve um pouco por eu ter um pouco de medo, não muito, um pouco de medo de altura. A gente tem medo de altura por quê? Porque você pensa na possibilidade de cair, né? Então, não, nossa, não vou cair. Só que se você voar, você sabe que você não vai cair, né? Então você vai, imagine voar sobre os mares ali, você Você tá andando, poder, você nossa, tá em deve ser cima de um incrível. prédio. Então, As pessoas, ai, eu tô com medo. Uma pessoa com fogo, aí, dela. Ai, eu tô com medo de altura. Eu só andando assim, ó, bem de aham, boas. imagine voando, poder ver todas as paisagens assim do E, mundo e voar por então, tudo. será Nossa, deve que ser se incrível. eu seria um passarinho, como que seria? Eu precisava comer água, não. Tomar Toma. água, como que seria? Eu sentiria frio? Pois é, Eu sempre quis ser um gato. Não sei, um porque eu gato. gosto de gato Eu e também. eu sempre quis viver a experiência. Uhum. E você tem um gato? Tem uma gata que se Eu chama vi Mia. um dia atrás, tô fofocando com o Matheus. E daí Ela, eu vi e ela tava lá deitada. Eu fiquei assim, então, e ela é uma gata assim que ela gosta de se aparecer, sabe? Porque é só começar a gravar o fofocando, ela já quer ficar perto de mim, ela quer aparecer na câmera, ela começa a fazer carinho, bem na hora que eu tô leonina, gravando. né? Será que ela é Que nem leonina? eu. Signo dela, leonina, daí. Mas é isso, ela gosta de se aparecer. Então eu vou gravar, lá vem ela. Pedir comida na hora que eu vou gravar. Teve um dia, acho que teve até um vídeo do fofocando que ela apareceu, se eu não me engano. Sim, ela tava deitada. E isso daí ela veio, né, bateu assim a cabeça em mim. Então ela gosta muito de aparecer nos vídeos. Ela é bem. Daí você tá gravando, fofocando dela. Nele, o que ela tá falando? Várias vezes eu Dela. tive que parar o vídeo porque ela me Ela. interrompia, assim. Daí ela. Matheus, deixa eu gravar junto com você. Eu também, eu quero ser uma popstar, então eu preciso gravar também. É, eu tô aprendendo idioma gatês agora. Então, um miado diferente, né? Eu sei diferenciar o miado da fome, né? O miado só de Meu Deus do céu, você precisa me mãe ali. ensinar. Precisa me ensinar, É, né? Porque, né, eu certeza que eu vou ter um gato, então, teacher. Então, a gente agora vai começar fofocando com Bia e eba! Matheus. Amei. Bora. Gostei.